Alô galera que gosta e que acompanha o futebol goiano, forte abraço a todos vocês, em especial aos esmeraldinos. Sejam bem-vindos ao Futebol 62, é sempre uma grande satisfação contar com a sua audiência aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever, curtir, compartilhar, comentar os vídeos, assim você ajuda a fortalecer este espaço de debate do futebol goiano. O Goiás tem técnico novo, Jair Ventura, e está acertado com a equipe alviverde. Na sequência eu vou trazer para vocês os trabalhos realizados por ele e também a forma que o Jair gosta de jogar, o que é que ele pode oferecer a este time do Goiás. Logo depois da vinheta eu vou trazer todos esses detalhes para vocês aqui no Futebol 62. A notícia da contratação de Jair Ventura surgiu no início da noite, divulgada pelo perfil do programa Sintonia Esmeraldina no Twitter. A publicação, assim que ela saiu, logo ganhou força, outros veículos aí também seguiram divulgando, mas a notícia foi detonada lá pelo meu amigo Carlão Lessa. Um abraço para todos vocês aí do Sintonia Esmeraldina. Bem, antes da gente entrar no vídeo propriamente do Jair, eu vou trazer aqui os nossos parceiros, aqueles que ajudam a manter o projeto Futebol 62. A Viegas Printer Locação de Impressoras. Você sabia que o que você paga mensalmente pelo aluguel de uma impressora corresponde ao valor de um toner? Pois é, vale muito mais a pena então você locar uma impressora do que hoje você comprar a impressora e o toner. A Viegas Printer tem a impressora ideal para o seu negócio. Procure um dos nossos consultores por este WhatsApp que está aí na tela, 991437700. O atendimento é para todo o estado de Goiás. Qualquer lugar de Goiás que você quiser uma impressora, a Viegas Printer atende você, tem a impressora ideal aí para o seu negócio. Jair Ventura, acertou com o Goiás. Ontem eu havia até feito um vídeo que eu publiquei aqui de treinadores que estavam descartados. O Jair não estava entre eles, mas o Mancini, Thiago Nunes, Marquinhos Santos, Lisca, todos eram jogadores que estavam descartados de virem para o Goiás. O Jair Ventura acabou acertando com a equipe alviverde e agora eu vou trazer aqui um histórico do Jair Ventura como treinador e também como é que essas equipes dele atuavam predominantemente. Não vou dizer, eu nunca gosto de dizer assim, olha, esse treinador é um treinador reativo. Ele pode ser um treinador de predominância reativa, ou em determinado trabalho ele teve uma predominância reativa, porque em algum momento o time dele tem que ser propositivo, seja em um jogo dentro de casa, em um jogo que é obrigado a vencer, enfim, em um jogo um adversário mais fraco. Então normalmente a gente precisa falar aí de uma predominância. Então eu vou trazer aqui para vocês como é que eram aí as equipes que o Jair Ventura dirigiu na carreira. Ele surge no Botafogo em 2016, assume o time interinamente, depois acabou sendo efetivado e fez uma grande campanha com o Botafogo naquele ano de 2016, levando o time carioca a Libertadores da América. Foi um grande feito, colocou o Botafogo em 5º lugar no Campeonato Brasileiro de 2016. Aquele time era o time que tinha o Sidão, tinha Bruno Silva, volante, Pimpão jogava naquele time, Sassá, Diogo Barbosa, Joel Carli já estava lá pelo Botafogo, alguns jogadores aqui que eu me recordo daquela equipe do Botafogo, que era um time reativo. Foi reativo no Campeonato Brasileiro, predominantemente reativo, foi reativo na Libertadores, no Brasileiro do outro ano de 2017. Depois o Jair Ventura deixa o Botafogo pelo Santos. O Santos pagou a multa do Jair Ventura no Botafogo para levá-lo para lá. No Santos ele jogou um Campeonato Brasileiro, também jogou mais uma Libertadores. Aquele time do Santos ele contava com um ataque muito bom, O ataque dele tinha o Rodrigo, que hoje está no Real Madrid, tinha o Gabriel Barbosa, o Gabigol, e tinha o Sacha, por exemplo. Era o ataque daquela equipe dele lá no Santos. Aquele time do Santos, ao contrário do Botafogo, era um time que propunha jogo.
O time do Santos do Jair Ventura não era um time predominantemente reativo. Era um time que quase sempre ele propunha o jogo. Isso é quase uma exceção, né, na carreira do Jair. Mas eu vou falar daqui a pouco um pouco mais sobre ele. Aqui o time do Santos também tinha o Alisson, volante, né, já estava lá. O Victor Ferraz jogava naquele time, David Braz jogava naquele time, Vitor Bueno, que depois jogou no São Paulo, também fazia parte daquela equipe do Santos, comandada pelo Jair Ventura no ano de 2018. Depois o Jair tem uma passagem pelo Corinthians, uma passagem discreta, né? No Corinthians, se eu não me engano, acho que foram 19 jogos, até checar, mas eu acho que foram 19 jogos na equipe do Corinthians. O Corinthians, o Jair comandou também no ano de 2018. Em 2019, Jair não trabalhou. Até procurei o motivo para achar, nasceu uma filha dele. Né? Ele cita, inclusive achou uma entrevista na qual ele fala disso, ele cita que ele quis se dedicar um ano à filha, a estudar um pouco mais e também à filha. Então Jair Ventura, ele fica sem trabalhar em 2019. Em 2020 ele reaparece no esporte. Ele assume o esporte logo no início, ali no Campeonato Brasileiro. O esporte começou mal, o Campeonato Brasileiro. O Jair reassume, assume o esporte e consegue livrar o esporte do rebaixamento. O esporte passava uma crise financeira muito grande. E o Jair conseguiu livrar o esporte do rebaixamento. Até me lembro que um dos primeiros jogos que ele ganhou foi um jogo contra o Goiás, 2-1, lá na Ilha do Retiro. Até o Leandro Barça fez um gol esse dia para a equipe do esporte. Então ele conseguiu livrar aquele esporte do rebaixamento e foi muito exaltado por isso. Tanto é que ele renovou o contrato no fim do ano, ganhando bem mais do que ele foi ganhando para o esporte. Porém, na sequência do ano, ele acabou não suportando o início do estadual ruim e foi demitido. Em 2021, o Jair isso em 2021, né, quando ele foi demitido no esporte. Mais à frente, em 2021, ele foi contratado pela Chapecoense. Aí eu penso que foi o trabalho mais fraco do Jair, em que pesa aquele time da Chapecoense, ele não deu certo nas mãos de ninguém, mas o Jair passou lá 14 jogos sem ganhar nenhum jogo com a equipe da Chapecoense. Chapecoense que fez uma campanha pífia, né, na Série A de 2021. Ainda em 2021, o Jair, depois de deixar a Chapecoense, assume o Juventude. E no Juventude ele consegue fazer um trabalho parecido com o que ele fez no esporte. Ele livra o Juventude do rebaixamento. Mais outra vez repetindo o esporte, quando entra essa temporada, um início de Campeonato Gaúcho muito ruim, ele acabou sendo demitido da equipe lá de Caxias do Sul. Mas quando na virada do ano, após o Campeonato Brasileiro, o Jair também tinha um grande prestígio na equipe do Juventude. Então, o Jair teve uma questão, né? Tanto no esporte como no Juventude, ele foi bem no Brasileiro, mas não conseguiu ir bem no regional, no estadual, e aí acabou caindo do cargo. As equipes, como eu citei, o Corinthians, o Botafogo dele era um time predominantemente reativo. O Santos era um time que saía mais para o jogo, era um time que propunha jogo. O Corinthians alternava, né? Era uma equipe que em alguns momentos quase sempre propunha jogo, mas quando enfrentava adversários mais pesados, normalmente jogava de maneira reativa. Já o Sport era um time reativo, o Juventude também. A gente precisa ligar também o que é que o Sport e o Juventude tinham, né? Eram equipes de elencos fracos, vamos dizer assim. Então o Jair, quando ele teve um elenco um pouco melhor, que foi no Santos, era um time que propunha jogo. Quando ele teve elencos mais humildes, vamos dizer assim, ele normalmente atuou de forma reativa, e isso é quase uma predominância, né, entre os treinadores. Poucos são os treinadores que pegam elencos sem tanta qualidade e ainda assim tentam fazer com que esses times joguem mais ofensivamente. Um aspecto, né, alguns aspectos para passar aqui para o torcedor do Goiás em termos de característica da equipe do Jair. Primeiro, o Jair é um treinador que ele não é, vamos dizer assim, um escravo de um padrão de jogo. Normalmente ele desenvolve os padrões de jogos em cima daquilo que ele tem no elenco. Porque isso é questão de perfil de treinador. Tem treinador que prefere trabalhar um perfil de jogo em que ele se especializa nele e vai aplicando por onde ele passa.
Tem outros treinadores que gostam de montar perfil em cima do elenco que ele tem. É característica. Não digo que esse jeito é certo ou que esse jeito é errado. Estou apenas explicando aqui uma característica. Outro ponto. Normalmente os times do Jair Ventura são times organizados. Esse é um aspecto que eu até considero positivo. Até não, eu considero positivo. As equipes do Jair costumam ser equipes organizadas. Outro ponto do Jair, o torcedor do Goiás vai observar. O Jair Ventura, ele muda a sua equipe taticamente. Por exemplo, aquele Corinthians de 2018 dele, muitas vezes jogava com 3 zagueiros. O Juventude do ano passado, em alguns jogos, também atuava com 3 zagueiros. Ele até chegou a usar o Capixaba, que jogou aqui no Vila Nova, o ponteiro, que ainda segue lá no Juventude. Ele chegou a usar o Capixaba como ala, com 3 zagueiros, mas o Capixaba atuando como ala pelo lado esquerdo. Então ele atua no 4-2-3-1, tem horas que ele vai atuar num 3-4-3, que era inclusive um esquema que o São Paulo gostava de usar no Atlético Mineiro. Já jogou no 3-4-3, já jogou naquele losango de meio campo, né? Como é que é o losango de meio campo? Você tem aqui o volante, 2 homens abertos e o meia, certo? Então você forma ali um losango. Também já jogou nessa formação de losango, no 4-4-2. Então ele é um treinador que vai variando os seus esquemas. Ele não é aquele treinador que costuma utilizar um esquema e seguir com ele por muito tempo, não. Várias vezes ele muda o seu esquema, sem mudar às vezes muito o modelo de jogo, né? O modelo de jogo, por exemplo, perdeu a bola, pressiona, perdeu a bola, recua, marcação, por exemplo, em bloco médio, bloco baixo. Isso normalmente ele não muda, mas o esquema, a formatação tática do time dele é habitual que o Jair mude. Então é basicamente isso assim que eu separei para vocês aqui sobre o Jair Ventura. Agora, opinião, né? Eu penso que o Jair é um nome interessante para esses times da parte de baixo da tabela, que tendem a brigar na parte de baixo da tabela. Ele conseguiu salvar 2 equipes. Salvou o Sport em 2020, salvou o Juventude em 2021. Não conseguiu executar um trabalho a longo prazo. O único trabalho longo que o Jair tem na carreira dele é o trabalho em cima do Botafogo. Ali ele conseguiu inclusive passar de um ano para outro. Já os outros trabalhos quase sempre foram trabalhos mais curtos, né? Se a gente pegar aqui, ó, ele teve no Botafogo foram quase 100 jogos, no Santos 37, Corinthians 19, Sport 40, Chapecoense 14, Juventude 15. Então trabalhos curtos. Então é um treinador que ainda não conseguiu emplacar esses trabalhos mais longevos, vamos dizer dessa forma. Mas eu vejo ele como um nome interessante para um time que tende a brigar na parte de baixo da tabela, como é o Goiás. Talvez até surpreenda a gente, mas agora, antes do campeonato começar, o Goiás a gente sabe que é uma das equipes que briga nessa parte de baixo da tabela. Por que eu acho um nome interessante para esse local, para esse ponto? Primeiro, por ser um treinador que consegue organizar os seus times, ele consegue organizar os seus times, normalmente são equipes taticamente, e é um treinador que já está muito escolado nesse tipo de elenco. Ele trabalhou com elenco fraco no Sport, trabalhou com elenco fraco no Juventude, tem um elenco no Goiás que não é um elenco forte, considerando o Campeonato Brasileiro da Série A, e ele se habituou muito a essas equipes que jogam mais reativa. O Jair não é, vamos dizer assim, um adepto integral do jogo reativo, mas ele jogou muito mais dessa forma do que de maneira propositiva, até pelos times que ele comandou aí depois que ele voltou naquela parada em 2019, tá bem? Isso foi o que eu apurei e também o que eu acho sobre essa contratação do técnico Jair Ventura. Agora eu quero saber de você, torcedor. Você gostou do nome? Era o treinador que você queria para o Goiás? Pensa que ele vai dar conta, fazer com que o Goiás tenha uma boa campanha na Série A do Campeonato Brasileiro? Fique à vontade para fazer a sua observação, para fazer o seu comentário. Concorde comigo, discorde. O espaço aqui é sempre muito democrático. Muito obrigado a todos pela audiência e até o próximo vídeo.